No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras douradas da Alfama, Maria sentiu o mundo ruir sob seus pés idosos. Aos 70 anos, com a alma moldada por décadas de silêncios e vitórias invisíveis, ela foi arrastada para o banheiro masculino do lar de idosos, os olhares cruéis dos funcionários e quando como chicotadas. Aqui, você é o que nasceu, cuspiu o diretor, ignorando as lágrimas que Maria engolia como veneno, mas naquele instante, a porta se escancarou e João, seu filho distante, irrompeu como uma tempestade, gritando palavras que congelaram o ar. Ela é minha mãe, e quem ousar tocá-la responderá a mim. Maria tropeçou para trás, o coração martelando contra as costelas frágeis, enquanto o eco da voz de João reverberava pelas paredes frias do banheiro. Os azulejos brancos, com seus padrões azuis reminiscentes das antigas fábricas de cerâmica lisboetas, pareciam fechar-se sobre ela como uma prisão. Aos 70 anos, após uma vida inteira lutando para ser vista como uma mulher que sempre soube ser empurrada para aquele espaço, um território de urinas e olhares masculinos, era mais que humilhação, era uma negação da essência que ela havia reconquistado com tanto custo. Seus cabelos grisalhos, agora curtos e práticos para o dia-a-dia no lar da Esperança, em Belém, caíam em mechas úmidas sobre a testa, e ela apertou a alça da bolsa velha contra o peito, como se fosse um escudo. João, com seus 42 anos carregados de rugas prematuras e um terno amarrotado que cheirava a noites insones no escritório de advocacia no Chiado, parou na entrada, os punhos cerrados. Seus olhos castanhos, herança de Maria, flamejavam com uma fúria que ela nunca vira nele. Vocês acham que podem fazer isso? Em pleno século XXI, em Portugal, onde a lei protege a identidade dela. Sua voz ecoou, atraindo olhares curiosos dos outros residentes que espiavam das portas adjacentes. O diretor, um homem de meia-idade com bigode ralo e postura rígida, pescou confuso, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Senhor, isso é política interna. Ela. Bem, os documentos antigos. Documentos. Política. João avançou, ignorando o braço estendido do homem. Ele se ajoelhou ao lado de Maria, envolvendo-a em um abraço que cheirava a colonia barata e arrependimento tardio. Mãe, eu vim assim que soube. Desculpe por demorar tanto. As palavras saíram roucas, presas na garganta como espinhos. Maria, ainda tremendo, ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer roçar sua palma envelhecida. Por anos, João havia-se afastado, visitas esporádicas, telefonemas curtos, uma distância que doía mais que qualquer preconceito externo. Ele lutava com sua própria identidade, um homem hétero casado com filhos, mas carregando o peso de uma infância dividida entre o pai ausente e a mãe que se transformava aos poucos. O incidente explodiu como uma granada no lar tranquilo. Horas depois, no refeitório com suas mesas de madeira escura e o aroma de bacalhau cozido pairando no ar, os murmúrios se espalharam como fumaça. Dona Rosa, uma viúva de 85 anos com rosário sempre entre os dedos, cochichava para o grupo de tricô, aquele filho. Que escândalo! Defendendo uma. Assim. Ao lado dela, António, um ex-pescador de 68 com mãos calejadas e um boné eterno na cabeça, balançava a cabeça, mas seus olhos traíam uma curiosidade velada. Ele havia notado Maria nas caminhadas matinais pelo jardim, onde os limoeiros florescem em fevereiro, e algo nela, talvez a forma como ela sorria para os pássaros, o intrigava. Maria sentou-se à mesa do canto, o chá de camomila esfriando intocado. Seu corpo, marcado por hormônios e cirurgias há 2 décadas, ainda carregava as cicatrizes invisíveis da transição. Nascida como Miguel em uma família conservadora de Coimbra nos anos 1950, ela havia escondido sua verdade até os 40, casando-se por obrigação, tendo João, e depois implodindo tudo em uma separação dolorosa. O divórcio fora um furacão, o ex-marido fugira para o Brasil, deixando-a sozinha com um filho adolescente confuso. Agora, no lar, ela buscava paz, mas o preconceito rastejava como era nas paredes antigas. João ficou até o anoitecer, insistindo em falar com a administração. Vou processá-los. Isso viola a Lei de Identidade de Gênero de 2018. Ele gesticulava, a gravata frouxa, enquanto Maria o observava, dividida entre gratidão e medo. Porque agora? Porque ele, que mal a visitava desde o Natal passado, onde mal trocavam olhares durante o consoado. Filho, não precisa. Eu aguento. Mas ele balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não, mãe. Eu errei muito. Vi você sofrer calada por mim, e agora? Agora eu vejo. Naquela noite, enquanto o sino da Torre de Belém soava ao longe, Maria deitou na cama estreita, o lençol de linho roçando sua pele. Sonhos a assaltaram, memórias de danças secretas em bares escondidos do bairro alto nos anos 80, quando a AIDS ceifava amigos e a ditadura ainda ecoava. Acordou suada, o coração acelerado, e ouviu um toque suave na porta.
Era Antônio, com uma xícara de leite quente na mão trêmula. Não consegui dormir, pensando no que aconteceu. Toma, para acalmar. Seus olhos, verdes como o mar da Ericeira, encontraram os dela sem julgamento. Pela primeira vez em meses, Maria sorriu de verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia se espalhou pela imprensa local, um artigo no Público com o título Conflito em lar de idosos, filho defende mãe trans contra a discriminação, e repórteres rondavam o portão de ferro forjado do lar. João virou herói involuntário, dando entrevistas curtas onde evitava detalhes pessoais, mas sua presença constante alterou o ar do lugar. Ele chegava de manhã, com pastéis de nata da pastelaria de Belém, e sentava com Maria no terraço, falando de tudo e de nada, os netos que mal a conheciam, o divórcio recente da esposa que não suportava, o drama familiar. Mas o conflito fervia por baixo. Dona Rosa, impulsionada por velhos medos católicos, organizou uma petição discreta para manter as coisas como sempre foram. Isso perturba a paz, sussurrava ela para as freiras que visitavam semanalmente. Antônio, no entanto, começou a se aproximar. Um ex-militar reformado, viúvo há 10 anos, ele carregava seu próprio segredo, uma juventude de amores proibidos em quartéis isolados, onde ser gay significava corte marcial. Aos 68, ele havia enterrado isso sob camadas de silêncio, mas Maria o despertava. Você anda com uma graça que os outros não têm, disse ele um dia, enquanto colhiam laranjas no pomar. Ela riu, nervosa. Graça. É só prática, meu caro. João notou a faísca. Sentado com a mãe no banco de azulejos, ele cutucou. Ele parece bom. Melhor que aqueles fofoqueiros. Maria corou, algo raro em sua pele envelhecida. Não inventes, João. Aos 70, o amor é só memória. Mas no fundo, ela sentia um calor esquecido, uma possibilidade de conexão além da solidão. O primeiro choque veio na Assembleia Semanal. O diretor, pressionado, anunciou uma revisão das políticas, mas Dona Rosa se levantou, voz trêmula, isso é contra Deus e a natureza. O salão explodiu em aplausos e vaias. Maria ficou imóvel, o peito apertado, enquanto Antônio se ergueu ao seu lado. Chega de ignorância. Eu sei o que é esconder quem se é. O silêncio caiu como uma cortina. Ele continuou, voz firme, eu amei um homem nos anos 70, em Moçambique. Perdi tudo por isso. Maria não merece o mesmo. João, na porta, ouviu tudo. Seus olhos se arregalaram, não de julgamento, mas de compreensão repentina. Ele, que crescera em uma bolha de heteronormatividade, via agora as camadas da família e dos amigos. Naquela noite, ele confrontou a mãe, porque nunca me contou sobre ele. Sobre nós. Maria suspirou, olhando para o tejo iluminado. Porque o mundo não perdoa os diferentes, filho. Mas talvez esteja mudando. As semanas se arrastaram em tensão. Petições contra e a favor circulavam. Ativistas LGBTQ+ de Lisboa organizaram uma vigília silenciosa fora do lar, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento salgado. Maria recebia cartas, algumas de ódio anónimo, outras de apoio de jovens trans que a viam como pioneira. Antônio e ela começaram a caminhar juntos ao entardecer, compartilhando histórias sobre os arcos de pedra do Mosteiro dos Jerónimos. Eu me casei para calar a família, confessou ele, mão roçando a dela acidentalmente. E você? Perguntou Maria. Eu casei para sobreviver. Mas nunca parei de sonhar. João, mergulhado em reuniões com advogados, descobria mais sobre si. Sua ex-esposa ligara, acusando-o de trair a família tradicional, mas ele rebateu: a família é o que construímos, não o que impomos. Em casa, com as crianças, ele leu livros sobre identidade de género, chorando ao lembrar da mãe jovem, ainda como Miguel, lendo-lhe fábulas à noite. O clímax irrompeu em uma noite de tempestade. Raios rasgavam o céu sobre o Tejo, e o lar tremeu com trovões. Dona Rosa, enfraquecida por uma gripe, chamou Maria ao quarto, voz fraca: eu errei. Minha irmã era como você, nos anos 60. Mandaram-na para um convento. Morreu sozinha. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Maria, atonita, segurou sua mão. Perdão aceito, minha amiga. Todos carregamos medos. Mas o verdadeiro vendaval veio de fora. João, após descobrir que o diretor planejava expulsar Maria, invadiu a sala administrativa com uma câmara de TV ao vivo. Hoje, eu renuncio à minha herança familiar conservadora. Minha mãe é trans, e eu amo por isso. Quem a discrimina, discrimina Portugal moderno. O vídeo viralizou, chocando o país. Hashtags como Maria Trans e Filho Corajoso inundaram as redes, de Porto a Faro.
Antônio, vendo a comoção, confessou seu amor a Maria no jardim encharcado. Você me deu coragem para ser eu, aos 70. Ela, com olhos brilhantes, beijou sua testa. E você me mostrou que o amor não tem idade nem forma. João, exausto mas transformado, abraçou-os. Eu os protegerei. Juntos. O lar, outrora dividido, começou a curar, conversas abertas, grupos de apoio. Maria, pela primeira vez, sentiu pertencimento verdadeiro. A chuva amainava, deixando Lisboa reluzente como uma joia lavada, e o lar da esperança acordava para um novo amanhecer. Maria, com um chale de lã tecido em tricos caseiros, sentou-se no terraço com uma xícara de café forte, o vapor subindo como fantasmas de noites passadas. Aos 70 anos, seu corpo protestava com dores nas juntas, mas a alma dançava, leve, pela primeira vez em décadas. O beijo na testa de Antônio ainda ecoava em sua pele, um toque tímido que prometia mais que solidão. Ele aparecera ao lado dela minutos depois, com um bolo extra e um sorriso que sulcava suas bochechas bronzeadas pelo sol do Atlântico. Bom dia, minha flor do Tejo, murmurou ele, e Maria riu, o som genuíno cortando o ar matinal. João chegara cedo, o carro estacionado torto no pátio de calçada portuguesa, como se a pressa o consumisse. Ele carregava uma pilha de papéis, petições, artigos de lei, e um maço de flores silvestres colhidas às pressas no caminho. Mãe, o vídeo tem milhões de visualizações. Até o presidente tweetou apoio. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e pânico, as olheiras profundas testemunhando noites de insonia. Maria tocou seu braço, sentindo os músculos tensos sob a camisa social. Filho, pare. Você já fez o suficiente. Agora, viva. Mas João não parava. A ação dele, aquela invasão televisionada, havia rachado o casulo do lar como um terremoto. Os residentes, outrora divididos em clãs de sussurros, agora se reuniam em círculos improvisados no salão comum, debatendo abertamente. Dona Rosa, recuperada da gripe mas humilde como uma freira após confissão, liderava um grupo de leitura sobre direitos humanos, sua voz trêmula citando textos de Sofia de Melo Brainer. Eu via fantasmas no espelho, confessou ela a Maria em particular, mas você me mostrou que são só sombras. Antônio, com sua postura ereta de ex-militar, assumira o papel de guardião silencioso. Ele caminhava com Maria pelos corredores, mão na dela quando ninguém via, e contava histórias de sua juventude em África, Saaras quentes onde amores masculinos floresciam em tendas sob estrelas indiferentes. Eu fugi para cá, para Lisboa, achando que o mar lavaria tudo. Mas você. Você trouxe o mar de volta. Maria ouvia, fascinada, traçando com o dedo os veios das folhas de era que subiam pelas paredes. Sua própria história se entrelaçava, as noites em bares clandestinos do Cais do Sodré, onde drag queens cantavam fado com vozes roucas, e ela, ainda em transição, dançava pela primeira vez como si mesma. O conflito, porém, não se dissipara por completo. O diretor, Sr. Mendes, um homem de 60 com óculos de armação fina e um ego ferido, manobrava nas sombras. Ele convocara uma reunião de emergência com o Conselho do Lar, argumentando preocupações de segurança. E se isso atrair mais? Elementos indesejados, sussurrara ele, ignorando os ativistas que agora acampavam no portão com cartazes coloridos. João, alertado por uma enfermeira leal, irrompeu na reunião como um furacão, acompanhado por uma advogada de direitos LGBTQ+, do ILGA Portugal. Segurança. Vocês falam de segurança enquanto violam a dignidade humana. A advogada, uma mulher de 30 e poucos com cabelo curto e piercing no nariz, desfilou argumentos afiados. Artigo 5 da Constituição. Igualdade. Lei 38, 2018, Autodeterminação de Gênero. Vocês estão obsoletos. O Conselho, composto por velhos benfeitores de Cascais com joias pesadas, piscou atonito. Um deles, o Sr. Oliveira, um banqueiro aposentado com bigode grisalho, interveio: meu neto é gay. Isso me abriu os olhos. Apoio a Sra. Maria. O salão murmurou, e Mendes saiu cabisbaixo, sua autoridade evaporando como névoa matinal. Enquanto isso, no jardim, Maria e Antônio teciam sua conexão em fios delicados. Eles sentavam sob o pergolado de glicínias roxas, o perfume doce misturando-se ao sal do rio próximo. Lembra da primeira vez que nos falamos? Perguntou ele, voz baixa como um segredo. Era durante uma festa de São João, fogueiras crepitando e sardinha grelhando no ar. Maria, com um vestido simples de algodão, havia derrubado um copo de vinho, e Antônio, galante, limpou o chão sem uma palavra de reprovação. Você sorriu como se o mundo fosse perdoável, respondeu ela, e ele apertou sua mão, os calos de pescador contrastando com a suavidade dela. Mas o passado de Maria borbulhava, ameaçando o presente.
Cartas chegavam, não só de apoio, mas de ecos dolorosos. Uma, de uma prima distante em Coimbra, revivia o escândalo do divórcio: você destruiu a família por uma ilusão. Maria leu sozinha no quarto, as paredes de papel de parede floral fechando-se, e chorou pela primeira vez desde o incidente do banheiro. António a encontrou assim, encolhida na cama, e sem palavras, apenas a abraçou. Eu estou aqui. Não como salvação, mas como parceiro. Naquele abraço, Maria sentiu as barreiras ruírem, não com drama, mas com a quietude de ondas no areal da Caparica. João, observando de longe, lutava com sua própria tempestade interna. Em casa, no apartamento modesto em Alcântara, ele brigava com a ex-esposa pelo telefone: você nunca entendeu, Ana. Eu protejo minha mãe porque ela me protegeu primeiro. As crianças, gêmeas de 10 anos, perguntavam inocentes: por que vovó é especial, papai? Ele respondia com histórias editadas, mas planejava uma visita, um piquenique no Parque Eduardo VII, com empadas e risadas. O segundo choque veio sutil, como uma maré subindo. Durante uma terapia de grupo experimental no lar, facilitada por uma psicóloga de Setúbal com tatuagens discretas, segredos afloraram. Uma residente, a senhora Fátima, de 72, confessou ser lésbica reprimida, casada por conveniência. Eu invejava você, Maria. Sua coragem. O círculo se abriu como uma flor noturna, e risos misturaram-se a lágrimas. António, hesitante, compartilhou sua perda em Moçambique, um amante morto na guerra colonial. Ele se chamava Raul. Ainda sinto o cheiro de tabaco em suas cartas. Maria, tocada, viu paralelos, sua transição como uma guerra pessoal, João como o filho que sobrevivera. Após a sessão, ela confrontou o filho no corredor: você mudou tudo, mas e você? Quem é João além do herói? Ele pausou, olhos baixos. Eu tenho medo de amar de novo. Após o divórcio, sinto que traí todos. Maria o puxou para um abraço, o cheiro de sabonete dele misturando-se ao dela. Amor não trai, filho. Ele cura. Os dias se alongaram em um verão precoce, com azulejos quentes sob os pés e o canto de gaivotas sobre o Tejo. Ativistas convidaram Maria para um painel na Pride de Lisboa, e ela, nervosa, aceitou, com António ao lado, de terno passado a ferro. João organizou o transporte, orgulhoso. No palco da Praça do Comércio, sob bandeiras tremulantes, Maria falou: aos 70, aprendi que identidade não é batalha vencida, mas dança eterna. Aplausos ribombaram, e António, na primeira fila, aplaudiu mais alto, lágrimas nos olhos. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma virada. Uma carta anônima chegou ao lar: eu sei o segredo de João. Ele não é o herói que parece. Maria, lendo-a, sentiu o estômago revirar. O que poderia abalar o filho agora? A carta anônima queimava nas mãos de Maria como brasa, as palavras rabiscadas em tinta preta e quando acusações veladas. João esconde mais que você imagina. Pergunte sobre o testamento do avô. Ela amassou, o papel crepitando como folhas secas de outono, e escondeu-a na gaveta da comoda, ao lado de fotos amareladas de uma juventude que nunca existira como Miguel. Lisboa acordava preguiçosa sob um céu debruado de nuvens, o tráfego no cais de Belém um ronco distante, mas dentro dela, uma inquietude se instalava, não medo, mas a fadiga de segredos que se multiplicam como era invasora. António notou o peso em seus ombros durante o café da manhã, o pão de milho ainda quente do forno da cozinheira. O que te aflige, amor? A palavra amor escapou dele natural, como vinho tinto de uma garrafa aberta, e Maria corou, desviando os olhos para o jardim onde rosas trepavam nas treliças. Nada que o tempo não cure, mentiu ela, mas ele insistiu, mão calejada cobrindo a dela sobre a mesa de carvalho. Tempo cura feridas, mas segredos as infeccionam. Relutante, ela mostrou a carta, e os olhos verdes dele se estreitaram como fendas em uma porta velha. João chegou ao meio-dia, o sol filtrando pelas persianas em listras douradas, carregando um buquê de margaridas silvestres e um sorriso forçado. Para alegrar o dia, mãe. Ele beijou sua bochecha, o cheiro de aftershave misturando-se ao de maresia, mas Maria viu as sombras sob seus olhos, as mesmas que carregava após noites de dúvida. Eles caminharam até o pomar, onde limões pendiam como lâmpadas amareladas, e ela o confrontou gentilmente: filho, há algo que você não me conta. Sobre o avô. A menção ao avô, o patriarca rígido de Coimbra, morto há 15 anos com um testamento que dividira a família como um machado, fez João congelar. Seus ombros caíram, e ele sentou em um banco de pedra, o rosto pálido contrastando com o verde das folhas. Como soube? A voz saiu baixa, quase um sussurro, e Maria sentou ao lado, mão no joelho dele, uma carta. Anônima. Diz que você esconde algo.
Ele riu amargo, olhando para o Tejo que serpenteava ao longe. Esconder. Eu vivi mentindo por anos, mãe. O avô deixou tudo para mim, a casa, o dinheiro, sob condição de manter a família tradicional. Eu aceitei, mas usei para pagar sua transição, secretamente. Ana descobriu, e por isso o divórcio explodiu. Maria sentiu o ar fugir dos pulmões. Seu filho, o menino que ela criara com histórias de heróis medievais, sacrificara sua herança por ela. Lágrimas quentes rolaram, e ela o abraçou forte, o corpo dele rígido antes de amolecer. Por que não disse? Eu teria recusado. João balançou a cabeça contra o ombro dela. Porque você merecia viver como mulher, mãe. Eu via você se apagando, e o dinheiro. Era o mínimo. Naquele momento, o abismo entre eles se fechou, selado por verdades nuas como o mármore das estátuas em Belém. António, espiando de longe com descrição de velho soldado, sentiu uma pontada de inveja misturada a alívio, inveja pela profundidade mãe-filho, alívio por ver Maria florescer. Ele se juntou a eles, trazendo uma garrafa de vinho de colares, tinto como sangue de touradas. Para brindes tardios, disse, e os três ergueram copos sob o sol poente, o líquido rubro refletindo luzes alaranjadas. Conversas fluíram, João sobre os netos, que agora desenhavam cartões para vovó Maria, António sobre pescarias em Sesimbra, onde o mar dá e tira vidas, Maria sobre sonhos de viajar a Sintra, os palácios de conto de fadas esperando. Mas a carta não era um incidente isolado. Dias depois, outra chegou, desta vez para o diretor, acusando João de chantagem emocional para ganhar mídia. Mendes, lambendo as feridas da humilhação pública, usou-a como munição em uma carta formal ao Conselho. O filho da residente causa instabilidade. Sugiro revisão de permanência. O escândalo reaceso, repórteres voltaram, microfones estendidos como lanças sob a arcada do portão. Maria, lendo a notificação, sentiu raiva subir como baile. Eles não param, murmurou para António no quarto dela, as cortinas de renda filtrando a luz vespertina. Ele a puxou para perto, o peito largo um porto seguro. Então lutamos. Juntos. Seus lábios se encontraram pela primeira vez, um beijo suave, salgado de lágrimas e vinho, que durou até o mundo se dissolver em quietude. Não era paixão de juventude, mas algo mais profundo, reconhecimento de almas gêmeas tardias. João, furioso, mobilizou aliados. Ele contatou a Ilga novamente, e a advogada retornou com um plano, uma ação coletiva de residentes contra o lar, assinada por 20 nomes, incluindo Dona Rosa, que rabiscara com mão trêmula, pela minha irmã perdida. A assembleia foi caótica, vozes se sobrepondo como ondas em tormenta, Mendes defendendo-se com gaguejos, mas o peso das assinaturas prevaleceu. Vocês elegem o futuro, declarou a advogada, e o conselho, pressionado, demitiu Mendes no local. A virada pessoal veio para João em uma noite chuvosa. Sozinho em seu apartamento, com vista para o estuário do Tejo, ele recebeu uma ligação da ex-esposa. As meninas querem ver a avó. E eu errei, João. Me perdoa. A voz dela tremia, e ele, surpreendido, sentiu o peito se abrir. Venham no domingo. Vamos recomeçar. Pela primeira vez, ele imaginou uma família ampliada, com Maria, António, até os ativistas como tios honorários. Maria e António, enquanto isso, exploravam sua conexão em passeios pelo bairro. Uma tarde, no padrão dos descobrimentos, com o vento salgado chicoteando as velas de pedra, ele confessou, eu nunca disse a ninguém sobre Raul. Mas com você, sinto que posso ser inteiro. Ela apertou sua mão, anéis de prata tilintando. Eu também. Minha transição foi uma viagem, como os navegadores daqui. E você é meu porto. O terceiro choque irrompeu inesperado, durante a visita das netas, uma delas, a pequena Sofia de 10 anos com tranças castanhas, perguntou inocente, vovó, por que as pessoas foram más com você no banheiro? O silêncio caiu, e João engoliu em seco, mas Maria sorriu, ajoelhando-se. Porque às vezes o medo faz as pessoas cegarem, meu anjo. Mas o amor abre os olhos. Sofia abraçou-a forte, e Ana, assistindo, limpou uma lágrima discreta. Obrigada por ser forte, sussurrou ela a João. Com o lar em paz relativa, Maria planejava o futuro, aulas de fado para residentes, um clube LGBTQ mais idoso. Mas a carta anônima pairava, quem era o remetente? Suspeitas caíam em um ex-funcionário demitido, mas a verdade emergiria como um raio em céu claro. O sol de julho banhava Lisboa em tons de âmbar, transformando o Tejo em um espelho líquido que refletia os arcos do aqueduto das águas livres como veias de uma cidade eterna. No lar da esperança, a rotina ganhara contornos de normalidade frágil, cafés partilhados no terraço, jogos de dominós no salão com risadas e quando até o rio, e Maria, no centro de tudo,
como uma matriarca renascida. Aos 70, ela caminhava com uma postura mais ereta, o chão de lã agora um manto de confiança, e António ao seu lado, um pilar de silêncio afetuoso. Mas a carta anônima era uma sombra, um sussurro venenoso que se infiltrava nos sonhos dela, fazendo-a acordar com o coração acelerado, o lençol úmido de suor frio. João, imerso em audiências judiciais, investigava o remetente com a tenacidade de um cão de caça. Ele contratara um detetive particular, um homem discreto de Alfama com cicatrizes de lutas de fado, e as pistas levavam a um nome inesperado. Carlos, o ex-marido de Maria, tido como desaparecido no Brasil. Ele voltou, perguntou ela a João no jardim, as mãos trêmulas colhendo uma rosa espinhosa. O filho assentiu, sombrio. Vive em Setúbal agora, casado de novo. Parece que o escândalo o irritou, acha que você manchou o nome da família. Maria riu seco, pétalas caindo como lágrimas vermelhas. Manchou. Ele fugiu quando mais precisei. António, ouvindo a conversa de uma janela aberta, sentiu uma fúria protetora subir. Deixe que eu fale com ele. Homem é homem. Mas Maria balançou a cabeça, olhos firmes como o basalto das falésias da Arrábida. Não com raiva, amor. Com verdade. Eles decidiram confrontá-lo juntos, uma viagem a Setúbal, onde o sado serpenteia preguiçoso entre arrozais e ostras frescas. A estrada para o sul era uma tapeçaria de vinhedos e eucaliptos, o carro de João cortando o ar salgado com o rádio tocando Amália Rodrigues em tons melancólicos. Maria, no banco da frente, traçava mapas mentais de memórias, o casamento apressado nos anos 70, Carlos com seu uniforme de engenheiro naval, promessas de estabilidade que se dissolveram quando ela confessou sua identidade. Ele me amava como Miguel, murmurou ela, mas não como Maria. António, atrás, apertou seu ombro. E você se ama agora? Isso basta. Em Setúbal, a casa de Carlos era uma vila modesta com azulejos de peixes e redes de pesca na varanda, o cheiro de choco grelhado pairando. Ele abriu a porta, grisalho e encurvado, olhos castanhos, os mesmos de João, arregalados de surpresa. O que? Vocês aqui? A voz saiu rouca, e Maria avançou, sem ódio, apenas fadiga. Pela paz, Carlos. Suas cartas param. Pelo bem do nosso filho. Ele piscou, negando no início, mas o peso dos fatos o dobrou. Eu vi o vídeo. Você parece feliz. Mas dói, sabe? Perder o homem que eu conheci. A conversa se estendeu na sala, com chá de hortelã em silêncios pesados. Carlos confessou, anos de culpa, um segundo casamento vazio, e o medo de que João o odiasse mais. Eu escrevi por raiva cega. Desculpe. João, calado até então, falou, você é o pai que falhou, mas pode ser avô. As meninas perguntam por você. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido de Carlos, e ele estendeu a mão. Eu tento. O reencontro não foi um conto de fadas, cicatrizes não se apagam, mas um passo, frágil como concha na areia. De volta a Lisboa, o alívio se misturou a uma euforia quieta. Maria e António celebraram com um jantar no Time Out Market, provando queijos de azeitão e vinhos verdes sob as luzes penduradas como estrelas urbanas. Você foi corajosa, disse ele, garfo pausado. Ela sorriu, lábios úmidos de vinho. Nós fomos. Você me deu forças. Seus dedos se entrelaçaram sob a mesa, um laço invisível em meio ao burburinho de turistas e locais. No lar, as mudanças floresciam. Dona Rosa organizara uma exposição de fotos, retratos de residentes contando histórias pessoais, amores perdidos, identidades escondidas, vitórias pequenas. A de Maria, uma imagem dela aos 20, ainda como Miguel, ao lado de uma atual com vestido florido, legendada, da sombra à luz, atraía olhares e abraços. Você é nossa rainha, disse uma jovem enfermeira, e Maria, tocada, retribuiu, somos todas rainhas, querida. João, revitalizado, planejava uma surpresa, uma viagem familiar a Óbidos, a vila medieval com livrarias em cada canto. Para curar feridas com histórias, explicou ele. Mas o destino, sempre tramando, reservava um teste final. Durante a período remanescente, um evento outonal improvisado no Rossio, um grupo conservador protestou, cartazes com cruzes e slogans medievais. Pecado, gritavam eles, e Maria, no palco com António e João, sentiu o velho medo subir. Mas o filho pegou o microfone, pecado é o silêncio que mata almas. A multidão rugiu em apoio, e os manifestantes recuaram, envergonhados. Naquela noite, em um bar de fado no Bairro Alto, com guitarras chorosas e vozes roucas cantando de saudades, Maria dançou com António, passos lentos, corpos próximos, o mundo se resumindo a eles. Eu te amo, sussurrou ele no ouvido dela, e ela, com o coração pleno, respondeu,
e eu a ti, meu mar. A quarta virada veio interna para João. Em Óbidos, entre muralhas de pedra e livros poeirentos, ele confessou a Ana, durante um passeio pelas ruelas: eu te amava, mas o medo nos separou. Podemos tentar de novo. Ela pausou, olhando para as filhas correndo entre estantes. Talvez. Pelo amor, não pela tradição. Um beijo hesitante selou a possibilidade, e João ligou para Maria: mãe, a família cresce. Mas sombras persistiam. Carlos, tentando se redimir, visitou o lar, um almoço tenso, com bacalhau à brasa e conversas forçadas. Eu apoio você agora, disse ele a Maria, e ela, generosa, perdoou: viva bem, Carlos. É o suficiente. Com o outono tingindo as folhas de ocre, Maria e António sonhavam em voz alta, uma casa pequena em Cascais, com vista para o mar, onde envelheceriam juntos. O lar, transformado, tornara-se farol, visitas de escolas, palestras sobre diversidade. Maria, aos 70, sentia-se renascer, mas o clímax final se aproximava, como um fado que sobe para o lamento antes da resolução. Folhas de castanheiro caíam como confetes melancólicos nas calçadas de Belém, e o ar de novembro carregava o cheiro úmido de chuva iminente, misturado ao doce de pastéis recém-assados. No lar da esperança, Maria acordava com o canto distante de um galo, resquício de quintais vizinhos, o corpo dolorido mas o espírito leve como uma gaivota sobre o Tejo. Aos 70, ela aprendera que a idade não era prisão, mas convite para a sabedoria, e António, dormindo ao seu lado em visitas noturnas permitidas agora pelas novas regras, era prova viva disso. Seu ronco suave, como ondas em restinga, a ancorava à realidade. João, com a família se recompondo aos poucos, equilibrava trabalho e visitas. O escritório de advocacia no Chiado agora exibia um cartaz da Hilda na vitrine, e ele assumira para o bono casos de discriminação, inspirado pela mãe. Você me deu propósito, disse ele uma manhã, ajudando-a a plantar bulbos de narcisos no jardim. Maria, terra sob as unhas, sorriu: você sempre o teve, filho. Só precisava de luz. As netas, Sofia e Marta, corriam pelo gramado, rindo enquanto colhiam folhas, e Ana, mais presente, trazia bolos de arroz de uma confeitaria em Lisboa Factory. Carlos, o ex-marido, tornara-se uma presença esporádica, telefonemas semanais, um presente de Natal em vista, um fantasma domesticado. Ele tenta, comentava Maria a António durante caminhadas pelo Padrão, o vento atlântico bagunçando seus cabelos grisalhos. E isso basta para mim. António assentia, mão na cintura dela, possessivo mas gentil. Você perdoa fácil demais. Ela ria: anos de prática, meu amor. O ódio pesa mais que o coração. O lar pulsava com vida renovada. O clube LGBTQ mais idoso, batizado Arco-Íris Tardio, reunia-se às quintas, com chás de ervas e contos sussurrados. Dona Rosa, agora aliada fervorosa, compartilhava hinos lésbicos de sua juventude em Évora, voz trêmula mas olhos vivos. Minha irmã teria dançado aqui, dizia ela, e Maria abraçava, sentindo as dobras da história se alisarem. A exposição de fotos crescera, atraindo turistas curiosos que fotografavam com celulares, espalhando o lar nas redes como um oásis de aceitação. Mas o clímax se avizinhava, não em fúria externa, mas em uma crise interna que testaria todos. Durante uma gripe sazonal que varreu o lar, tosse quando pelos corredores como tambores distantes, António adoeceu gravemente. Febre alta, delírios murmurando nomes de amantes passados, e Maria, ao seu leito, velava noites inteiras, aplicando panos frios e orações seculares. Não me deixe agora, sussurrava ela, mão na dele febril, enquanto o médico de plantão balançava a cabeça: pneumonia, aos 68, é traiçoeira. João, alertado, cancelou audiências e trouxe especialistas de Lisboa, um pneumologista do Hospital de Santa Maria com sotaque transmontano. Ele é forte, garantiu o médico, mas Maria via a fragilidade, a pele amarelada de António, os olhos verdes opacos como mar em tormenta. Nas horas quietas, ela contava histórias, da transição dela em clínicas escondidas dos anos 90, das danças em carnavais do Algarve, e ele, lúcido por momentos, sorria: você é a minha melhor história, Maria. A família se uniu na crise. Carlos apareceu, inesperado, com um bolo de infusão de eucalipto de Setúbal. Para o amigo dela, murmurou, e ficou, conversando com João sobre paternidade falha. Eu errei com você, rapaz. Mas vejo que você acertou. As netas desenhavam cartões coloridos: melhor logo, vovô António. E Ana ajudava na cozinha, preparando sopas de abóbora que enchiam o ar de conforto caseiro. O ponto de virada veio em uma madrugada chuvosa, trovões ribombando sobre o mosteiro. António acordou suando, pegando a mão de Maria: eu tenho medo de não dizer tudo. Lágrimas escorreram, e ele confessou não dito,
uma filha legítima de um caso em África, agora uma mulher de 40 em Luanda, que ele nunca procurara por vergonha. Escreva para ela, urgiu Maria, e ele, trêmulo, ditou uma carta, palavras de arrependimento, amor tardio, que João prometeu enviar. A recuperação foi lenta, como vinha envelhecendo em adegas de palmela, mas veio. Dias de sol fraco no terraço, António fraco mas sorridente, Maria lendo fados de poetas como David Mourão Ferreira. O amor é isso, disse ele uma tarde, vento suave agitando as cortinas. Vulnerabilidade partilhada. Ela beijou sua testa, salgada de suor e vida. João, testemunha, cresceu na crise. Com Ana, ele planejava terapia de casal, e com as filhas, visitas regulares ao lar. Somos uma colcha de retalhos agora, brincou ele, e Maria riu, as mais belas são assim. O desfecho do conflito com o lar veio com a nomeação de uma nova diretora, uma mulher de 50, lésbica assumida de Porto, com dreads grisalhos e um currículo em ativismo. Mudanças reais, prometeu ela na Assembleia, e o aplauso foi unânime. Dona Rosa ergueu-se, por todos os escondidos. O banheiro unissex, agora lei e coração, foi inaugurado com uma placa, para todos, como somos. Maria e António, fortalecidos, sonhavam além, uma viagem à Madeira, flores eternas em jardins suspensos. João, com família reunida, sentia paz, o herói não mais solitário. Mas o último sussurro da carta anônima revelou-se benigno. Carlos, redimido, enviara uma doação anônima para o clube, com nota, para que ninguém mais sofra em silêncio. Maria, lendo, perdoou de vez. No Natal, sob luzes piscantes e o aroma de rabanadas, eles brindaram, família ampliada, amores cruzados, em uma Lisboa que, enfim, os abraçava. O inverno lisboeta envolvia o Tejo em um manto de neblina prateada, com luzes de Natal piscando nas varandas como estrelas caídas, e o lar da esperança vibrava com o fervor das festas, cheiros de castanhas assadas misturando-se ao de leitão da bairrada trazido por visitantes. Maria, aos 70, sentia o tempo como um rio gentil agora, não mais turbulento, seus cabelos grisalhos presos em um coque elegante, o vestido de veludo verde evocando florestas de Sintra. António, recuperado mas com uma tosse residual que o fazia pausar nas conversas, era seu reflexo, mãos entrelaçadas durante a missa de consoada na igreja vizinha, vozes uníssonas em hinos antigos. João orquestrara o Natal como um maestro, mesa longa no salão, decorada com ramos de azevinho e velas tremuluzentes, lugares para todos, família nuclear, estendida, e residentes escolhidos. As netas, Sofia e Marta, com olhos arregalados, ajudavam a distribuir prendas embrulhadas em papel brilhante, um colar de contas azuis para Maria, simbolizando o Tejo, um cachimbo de vinho para António, lembrança de pescarias, e para João, um livro de poesia de Fernando Pessoa, para o guardião da alma. Ana, ao lado dele, sorria tímida, o anel de noivado reluzindo, um recomeço anunciado na véspera. Carlos chegara de Setúbal ao amanhecer, uma caixa de ostras frescas nas mãos calejadas, o rosto marcado por anos de sol e remorsos. Para a mesa, murmurou, e Maria o recebeu com um abraço breve, sem rancor. Fique para o brinde. Ele assentiu, sentando-se ao fim da mesa, conversando com Dona Rosa sobre vinhedos do Alentejo, uma ponte improvável entre passados. O jantar fluiu em ondas de conversa, risadas sobre anedotas do lar, como a vez que António tentara cozinhar cataplana e incendiar a panela, lágrimas quietas quando Maria contou de natais solitários pós-transição, com fado no rádio como única companhia. Agora, tenho vocês, disse ela, voz embargada, e o salão aplaudiu, copos tilintando como sinos. António ergueu o seu, pelo amor que vence tempestades. Seus olhos encontraram os dela, e Maria sentiu o peito se expandir, amor não como fogo, mas como brasa eterna. Após a ceia, enquanto flocos de neve raros dançavam fora das janelas embaçadas, o grupo se reuniu para o fado. Dona Rosa, surpreendendo todos, pegou a viola e cantou um lamento de saudade, voz frágil mas pura, evocando amores perdidos em planícies alentejanas. Maria seguiu, sua interpretação de estranha forma de vida silenciando o salão, notas roucas carregadas de vida vivida, transição cantada em cada sílaba. António, ao lado, apertou sua mão, lágrimas nos olhos, você é a música que eu esperava. João, com Ana e as filhas, observava tudo com um nó na garganta. As meninas, fascinadas, perguntaram a Carlos, você é o avô do Brasil? Ele riu, primeira vez em anos, e contou histórias de Copacabana, prometendo fotos. Sim, sou o avô que errou, mas aprende. O ciclo se fechava, feridas tecidas em tecido mais forte. Mas o verdadeiro clímax emocional veio na virada da meia-noite. Com fogos estourando sobre o rio, ecos distantes da queima de Passos, Maria puxou João para o terraço, o ar frio mordendo as bochechas. Filho, sua ação no banheiro.
mudou tudo. Mas o que mudou em você? Ele pausou, olhando as luzes do 25 de abril brilhando. Eu via você como vítima, mãe. Agora, vejo como heroína. E eu? Aprendi a ser vulnerável. Com Ana, com todos. Eles se abraçaram, o vento carregando promessas. Antônio se juntou, completando o trio improvável. Somos uma família mosaico, disse ele, e Maria riu, feita de cacos dourados, como o kintsugi japonês. Dentro, o lar dormia em paz, o banheiro unissex agora um símbolo, porta aberta, luz acesa. Os meses seguintes foram de florescimento. A primavera trouxe o casamento de João e Ana em uma capela de Mafra, com Maria como madrinha, vestido de seda azul dançando ao vento. Antônio caminhou com ela pelo braço, orgulhoso. Você brilha, murmurou ele, e ela sussurrou, por você. O clube Arco-Íris Tardio expandiu-se, com parcerias de universidades, jovens de Lisboa vindo ouvir histórias, olhos arregalados de admiração. Maria liderava sessões, sua voz um farol, aos 70, o preconceito dói menos porque o amor dói mais doce. Dona Rosa publicou um livro de memórias, dedicado à irmã, e Carlos, redimido, voluntariava em abrigos para idosos trans em Setúbal. Maria e Antônio realizaram o sonho, uma casinha em Cascais, com varanda para o mar, onde noites eram passadas em cadeiras de vime, contando estrelas. Aqui, envelhecemos livres, disse ele, e ela, mão na dele, já estamos. João, pai e marido renovado, visitava semanalmente, netas crescendo com lições de empatia. Obrigado por ser você, vovó, dizia Sofia, e Maria, olhos úmidos, respondia, obrigada por me verem. O lar, outrora ninho de sombras, tornara-se sol. O incidente do banheiro, o choque inicial, ecoava como lenda, ensinando que ações de um filho podem reacender mundos inteiros. Em um pôr do sol sobre o Atlântico, Maria e Antônio sentavam na praia da Conceição, ondas lambendo os pés. A vida é uma dança, disse ela. E nós dançamos bem. Ele a beijou, suave como brisa, e o horizonte se tingiu de rosa, fim de uma jornada, começo de infinitas.